Beezers, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em mais um The Buzz of the Bees. Vocês estavam com saudade da minha cara, né? Passei um tempo aí fora e hoje nós voltamos com dois convidados muito especiais. A gente está aqui hoje com a Ana Bia e com o Caio Junquilli. Oi, gente, tudo bem? E aí, galera? E aí, Miquel? E aí, Ana? Oi, Gente, olha só. Hoje nós estamos aqui com a Ana Bia e com o Caio. Eles vão falar um pouquinho aí deles, mas os dois atualmente estão morando em São Paulo. Atualmente assim, né, gente? Que a pandemia mudou os nossos planos, né? Vocês voltaram para a cidade natal. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas os dois são estudantes de teatro musical e estão tentando a carreira, né? O holofote lá em São Paulo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para começar, eu quero começar com a Ana Bia. A Ana Bia vai falar um pouquinho pra gente dela, Ana Bia, como é que tem sido assim a sua carreira, como que você começou, como que você descobriu essa paixão pelo teatro musical? Então, eu danço desde pequena e também fazia coral desde pequena, então esse é sempre, o universo das artes sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida e sempre era a coisa que eu mais amava fazer, né? Dentro da minha academia de dança, a gente tem festival no final do ano, então a gente tem que fazer musical. Eu tenho um primo que trabalha com musical em São Paulo, então a minha família toda por parte de pai, é de Minas. Então eu passei a vida indo de férias para lá e passava um tempo em São Paulo e a gente sempre assistia os musicais do meu primo. E esse foi o universo que eu sempre amei muito. Disney também, né? Daí quando começou a ter DVD de musical e filme de musical, eu comecei a ficar muito obcecada com isso. Eu comecei a ficar obcecada, tipo, com, sei lá, 10 anos pelo DVD do Fantasma da Ópera. Oh my God! Depois veio o DVD do Cats, e aí eu sei tudo decorado, né? Todas as salas e tal. Então, sempre. Só uma curiosidade, gente. A Ana Bia, ela sabe todas as falas do Muncus Rap e ela ficou com vergonha de gravar com o Michael Gruber quando eu entrevistei. Óbvio. Né, Ana Bia? Óbvio. Ele vai ficar tipo, tá bom, amiga, eu já sei que você é obcecada. Mas, daí, é engraçado porque desde pequena eu falava, eu nem sei desde qual idade, mas eu falava, quando eu crescer, eu vou fazer faculdade em São Paulo pra poder estudar teatro musical lá. Porque eu também sabia que os meus pais iam querer que eu tivesse um plano B, eles iam querer que eu me formasse em alguma coisa que não fosse teatro, então esse era o meu plano. Quando chegou o momento de fazer vestibular, eu me inscrevi pra lá, mas como eu dependia financeiramente, meus pais falaram, não, gata, por enquanto não, você vai ficar aqui. E aí, acabei fazendo faculdade aqui em Fortaleza e continuei fazendo dança, continuei fazendo musical na minha academia de dança, mas eu também não sabia que era possível fazer isso estando aqui em Fortaleza. Até que surgiu o projeto do Broadway Brasil. Teve um em 2013, se eu não me engano, que eu não fiquei sabendo, mas aí teve um em 2016, e quando surgiu as audições eu falei, não vou fazer audição pra isso, nunca vou passar. Daí também tava nessa, Ana Bia, também tava nessa, também não fiz. Né, a gente se limita de um jeito, ficava, não, isso não é pra mim, eu nunca vou passar. E aí acabou que várias pessoas que eu conhecia fizeram o Broadway Brasil 2016. E aí eu fiquei, meu Deus, tem que ter de novo, por favor. E aí teve 2017. E aí foi quando eu tinha começado a fazer aula de canto também, porque foi quando eu comecei a trabalhar. E aí eu falei, não, eu vou pegar o dinheiro que eu tô ganhando e vou investir numa coisa que eu quero, que me faz feliz, que era a aula de canto. E aí surgiu o Broadway Brasil, e aí depois do Broadway Brasil surgiu a The Bees. E aí eu comecei a mergulhar nesse mais, né, nos estudos e nesse universo. E eu admiti pra mim mesma que eu realmente queria fazer isso. Porque quando eu entrei no Broadway, entrei na The Bees, eu ainda tinha medo no sentido de, mas eu já tô trabalhando com outra coisa, não dá mais tempo, já passou, eu não estudei em São Paulo, sei lá. E aí eu ficava, eu tô fazendo porque eu gosto. E eu lembro que quando abriu a The Bees, a gente, né, a primeira leva de pessoas da The Bees, o André sentava com a gente e ele me perguntou, Ana Bia, o que você quer aqui? Qual é a sua intenção? Aí eu eu quero fazer isso aqui que eu gosto e me aproximar do teatro. Eu acho que na cabeça dele ele já tava assim, é só isso mesmo? E eu pra mim mesma, sim, é só isso. Daí começou a acontecer as coisas, eu comecei a me interessar
em trabalhar com isso, comecei a querer mandar vídeo de audição, e aí, daí por diante foi assim, comecei a viajar para audicionar enquanto fazia as coisas aqui em Fortaleza, e é isso, foi acontecendo. Ok. E aí, Ana Bia, vamos pro Caio, depois a gente volta para a Ana Bia. A Ana Bia tem muita coisa para falar. Sim. Só para explicar para vocês, até para o Caio também que está aqui escutando a gente, o Brother Brasil é um projeto do nosso diretor, antes mesmo da Bebis, a Bebis não existia, que é a nossa escola, né? É um projeto em parceria com o governo, né? Alguns órgãos, né? O Correio patrocinou uma época, a Caixa. Já Cultural. tiveram 3 edições aqui em Fortaleza, a gente já fez edição em Recife, em Brasília também. E o que é o Brother Brasil? É um projeto de uma semana, na qual 30 jovens, mais ou menos, são selecionados por professores que vêm de fora e do Brasil. Por exemplo, a gente já teve o Alex Newell, que fez Glee, a gente já teve o Quentin Darrington, que fez Once on This Island, a gente teve o Spencer Leaf, que fez Hairspray, que coreografou Spring Awakening Revival, enfim, já fez várias coisas. A gente já teve o Flex Silveira aqui do Brasil, Germana Guilherme, quem mais aqui do Brasil, Ana Bia? Tony Lucchesi, Marcelo Castro, a gente já teve muita gente. Então, vem profissionais de fora, daqui do Brasil e de fora do Brasil, selecionou 30 jovens que durante uma semana tem uma experiência gratuita de cursos, de ensaios, de aulas, o dia inteiro sobre teatro musical, e no final de semana eles apresentam um showcase, né, um cabaré show, com o que eles estudaram durante a semana. Então, é muito legal. A gente vai botar aí umas imagens aí para vocês. E se Deus quiser, e se o nosso país permitir, a gente vai ter outras edições, né, para a gente conseguir alcançar mais jovens e mais pessoas com teatro musical, né? Se Deus quiser, porque Nossa, eu queria participar também. É incrível. Ai, Caio, é incrível. se tiver de novo, participe. É incrível, Tudo, é incrível. tudo. É incrível. Vamos falar agora com o Caio. Caio, conta pra gente um pouquinho aí da tua história. O Caio é um pouquinho diferente da Ana Bia. Vamos escutar um pouquinho. Eu tenho 30 anos, né? Tipo, talvez seja um pouco mais velho que a Ana Bia. E que você também. E eu tô, na verdade, relativamente novo nesse mercado, né? Nessa área. Eu sou publicitário. Essa cadeira vai ficar fazendo um barulho chato e é isso aí. Sem problema. Eu sou publicitário de formação e tenho especialização em redação publicitária, né? E, na verdade, minha história é o seguinte: eu sempre fui muito artístico, sempre cantei, sempre fiz vídeo, né, interpretando alguma coisa, dancei, minha irmã sempre fez balé e eu dançava com ela, dançava a coreografia do El Chan, fazia coreografia com ela, enfim, várias coisas assim. Mas eu não sabia exatamente o que eu gostava, assim, na arte, não conseguia me identificar exatamente, não sabia, na verdade. Então, aí eu decidi fazer publicidade porque eu sempre fui muito artístico e sempre gostei de criatividade, de criar coisas e de conhecer pessoas e mundos diferentes. Então, eu fiz publicidade aqui em Salvador e aí eu falei, não, eu quero algo maior, porque aqui em Salvador o mercado de publicidade é bom, mas é pequeno e é muito restrito também. Até aqui é assim. Então, tipo, eu falei, eu quero ir para São Paulo, quero trabalhar numa agência grande lá em São Paulo. E aí, na verdade, antes disso, eu fiz a especialização em redação publicitária, né? Mas aí eu fui para o Rio porque o curso era mais barato lá. Uhum. E era uma maneira de eu me adaptar melhor à questão de morar sozinho e ter uma rotina sozinho, né? Longe dos pais e tal. Então, eu fui para lá, aí fiz um curso chamado Miami Ed School, e de criatividade e pronto. E aí, na verdade, tipo, esse desejo de ser artista e mostrar o que eu sempre fiz desde pequeno estava ainda em mim, assim, e eu não sabia exatamente como explorar isso, como botar para fora isso. Na verdade, a publicidade era um pouco disso, né? É um pouco disso. Dizem muito que os publicitários são artistas frustrados, né? Mas, na verdade, eles são artistas, né? Nós somos artistas. Eu sou publicitária também, queria só vocês têm mais em comum do que eu achava. Massa, não sabia. E aí, aí pronto, eu consegui, né, entrei numa agência grande lá em São Paulo, fiz estágios e tal. E aí chegou num momento na agência que eu fui relocado de área, né? Relocado que fala, acho que é. E aí fui para outra área que eu não curtia tanto e aí eu queria me demitir. Porque queria me demitir e minha vida já estava formada, assim, né? Já estava se encaminhando. Tipo, minha independência também
enfim, financeira e pessoal, já estava também se formando. Aí falam que houve o retorno de Saturno, né? Eu acredito um pouco nessas coisas também. E eu estava com 28 anos, então aí me demitiram. Nossa, é agora. E eu, na verdade, sempre quando eu entrei, sempre quando eu entrava em alguma agência, eu queria dar meu melhor, queria fazer coisas diferentes, porque eu vim de Salvador e queria mostrar que o Nordeste pode também, sabe? Tipo, pode fazer, sabe fazer, e é tão criativo quanto o eixo Rio-São Paulo, né? Acho que nós somos brasileiros, nós somos todos iguais, assim, né? Em Sim. devidas proporções. Então, aí teve um momento que eu fui demitido e aí eu falei, não, agora, na verdade eu tava falando que eu... Peraí que eu me perdi. É muita coisa. E aí eu tava falando que eu sempre, quando eu entrava numa agência, eu falei, bom, se eu for demitido é porque não tem alguma coisa certa, né? Então, aí acabei sendo demitido e aí falei, não, é agora. E aí saí chorando da agência e liguei pro meu pai e falei, velho, eu quero investir na minha carreira artística, isso, que aquilo e tal. Eu sei que pode, eu sei que dá. Tipo, eu já seguia vários artistas, né, do teatro musical e tal. E só fazer um parêntese, né, tipo, em 2016, quando eu já estava em São Paulo, meu primeiro musical que eu assisti, assim, ao vivo, foi o Wicked, né? Oh my God! Gente, hoje faz 4 anos que eu assisti o Wicked, que eu tava em São Paulo pra fazer um curso de publicidade. Eu faltei o Cara, curso pra ir assistir o Wicked. E Então, depois os disso eu pais da comecei Ana a Bia fazer estão aula de descobrindo canto. agora que ela faltou um curso. então, aí eu assisti o Wicked e eu falei, nossa, velho. Aí foi um divisor de águas, assim. Pode, tipo, pode parecer um pouco clichê, porque muita gente que foi assistir o Wicked, né? Mas, velho, que foi um divisor de águas e eu falei, não, é isso, velho, é isso. Aí, tipo, vieram todas as memórias, né, de criança e tal, sobre cantar, sobre dançar e sobre atuar. Nossa, é uma profissão mesmo, né? E além disso, eu fui descobrindo que como a gente estuda, né, teatro, canto e dança, a gente pode atuar nas 3 áreas, né? Então a gente Uhum. tem possibilidades de trabalhos diferentes também, né? Não só peças de teatro musical. E aí, bom, aí eu fui demitido e tal, aí decidi, tipo, isso eu já estava fazendo Forex, né? Não sei se pode falar Pode? aulas e tal. Já estava fazendo Forex, curso livre, curso intermediário e tal, lá, e aí eu passei para um curso técnico e eu falei, não, é isso, eu vou me dedicar a isso. E foi meio que um acordo, assim, com meus pais e com minha irmã também, porque minha irmã fez medicina, então eu meio que, assim, tipo, na verdade ela é mais velha, mas eu cresci, né, de uma certa forma, primeiro do que ela, então eu já ajudava muito ela, né, Uhum. enfim, coisas de irmãos, e aí, tipo, ajudava muito ela em termos financeiros e pessoais também. E aí foi meio que um acordo entre minha família, assim, né? Não foi exatamente, vamos fazer um acordo aqui, mas, tipo assim, tudo que eu já construí até agora, eu quero não me desfazer, mas eu quero interromper porque eu quero ir atrás do meu real sonho, né? Então, tipo, hoje em dia eles me ajudam e, tipo, né, com essa parte financeira, e eu também tenho os meus jobs, né, independentes, que não rolam sempre, mas quando rola já ajuda bastante. Bom, aí eu tava fazendo curso intermediário, livre e tal, e eu falei, não, é isso que eu quero fazer, já tinha feito cursos livres e cursos de férias no Team Broadway, na Operária, e aí, quando, eu não falei também que quando pequeno eu fiz aula de teclado 2 anos, fiz aula de canto também na Universidade Federal daqui da Bahia, mas foi um canto lírico, livre, assim. Uhum. E pronto, e aí eu fui fazendo os cursos, né, e entrei no curso técnico da Frecht, e nesse tempo eu fui me descobrindo, fui, tipo, né, descobrindo artisticamente, fui me jogando nas audições e fui vendo até onde eu poderia ir, até onde são as minhas limitações, né, e respeitando isso também.
Sabia que tinha sei que tem muita gente que está há muito mais tempo do que eu, mas eu acho que a gente tem que se jogar, na verdade, assim, tipo, a gente tem que estudar, se jogar e vai ter um espacinho ali pra gente, né? Sim. Em algum momento. Então, ano passado, eu fiz meu primeiro musical profissional, que foi o Com Todas as Letras, lá no Companhia da Revista. A gente ficou em cartaz um mês, né, porque foi um projeto independente do Tomás. E é isso. E aí agora eu tô participando do Talentos e vamos ver no que vai dar. Yes, vamos voltar no Caio, vamos entrar no Caio. Nordeste, uhul. A Ana Bia também fez, né, um musical profissional em São Paulo. Ana Bia, conta um pouquinho pra gente aí do Borboletas, como que funciona. Eu fiz o Borboleta, eu tava nesse processo de fazer audição, né, e eu comecei a viajar muito para audicionar e não tava mais dando, até que eu passei no Borboleta. E o Borboleta Sem Asas é um musical infantil, é uma remontagem de um projeto que já existia antes. Borboleta Sem Asas foi um quadro da TV Cultura também, teve um especial na TV Cultura, enfim. E foi muito legal fazer. Quando eu tava ensaiando o Borboleta lá, que era profissional, mas era uma produção menorzinha, né? A gente ficou em cartaz no Sérgio Cardoso, em São Paulo. Depois a gente ficou viajando São Paulo, todos os interiores, visitando vários lugares. Foi ótimo. Ela não tem asas! Eu não tenho asas. Somos as borboletas, lindas e perfeitas, as mais coloridas desse jardim. Elas são borboletas. De flor em flor, não tenho asas pra voar, mas sei que a imaginação vai me levar onde eu quiser, pra eu sonhar, pra encontrar de uma vez o meu lugar e mergulhar nessa surpresa que é viver. Quer viver. Quando eu tava ensaiando, eu fiz a audição pro Heathers e passei pra fazer o Heathers. Eu tava em estúdio gravando umas coisas do Borboleta, recebi o e-mail, fiquei chocada. E foi muito engraçado porque Me ligou. eu fiquei, não, gente, tem algum engano, porque eu às vezes tenho um probleminha também, né? Foi engraçado porque a gente estreou o Borboleta, a gente tava numa maratona de ensaio todo dia, e a gente estreou na sexta-feira, segunda-feira começava o ensaio do Heathers, então eu emendei uma coisa na outra, o universo, né, se alinhou e falou, faça. E aí eu participei dos dois. No Borboleta eu fazia a Babi, que é a Borboleta Sem Asas, e faço ainda, porque o projeto a gente tá parado agora, mas a ideia é que ele continue, a gente continue viajando, tenha mais temporadas também. E no Heathers eu fiz Ensemble, que foi muito legal, me ajudou muito a crescer. E depois, eu já estava na segunda temporada de Heathers e entrei no Brilha La Luna também, que a gente estava ensaiando. Nossa. Já era para ter estreado, já era para ter acabado, e aí deu essa pausa. Mas foram experiências diferentes entre si, mas todas muito enriquecedoras, porque o Borboleta foi uma criação nossa, basicamente, né? Era uma obra que já existia, mas ela foi toda repaginada porque ela tinha sido montada há muito tempo atrás. Então, a gente também ajudou muito nessa montagem, a gente criou junto. Foi muito do que a gente ia propondo. E o Heathers já é um musical que vem de fora, que vem pronto, mas também foi muito diferente, foi muito criado ali, né? A proposta do Heathers era diferente, era um palco 360, tinha gente em cima do palco, a gente tinha que interagir o tempo todo com eles, com a galera. Inclusive no intervalo, né? Inclusive no intervalo. E não tinha coxia,
e não tinha intervalo, não tinha nada. É tipo assim, vai abrir pra plateia, a gente Só entra no acaba 3 horas personagem, depois. só acaba 3 horas depois e tinha que interagir e tudo mais. Então foram 2 projetos muito legais. O Borboleta é muito legal também porque fala muito de acessibilidade, né? Fala de deficiências e tal, e a gente recebe muitas crianças e é muito legal passar essa mensagem, é muito legal ver as pessoas sendo tocadas, as crianças muito encantadas. E o Brilha La Luna, quero muito estrear ele, mas era um projeto também que estava sendo muito enriquecedor participar pela troca com as pessoas que estavam lá também, que já tinham feito espetáculo e outras novas. E em todos esses processos conhecer muita gente que me ensinou muita coisa legal, gente que já estava no mercado, gente que também estava entrando assim como eu. Em todos esses projetos tinha gente experiente, mas também tinha gente que estava ali tentando essa vida. Então foi tudo muito legal, assim. Mas você Legal. chegou a estrear no Brilha La Luna, lá no Rio? Não, eu tava na produção de São Paulo. Ah, tá, entendi. Vocês iam pra São Paulo agora. A gente já Massa. estava ensaiando, já tinha data de estreia e tava quase tudo pronto, assim. Eu já né, ia de comprar minha montagem. passagem pra assistir a Bia. Nossa, queria ver. E aí aconteceu Vai dar tudo. certo. Vai dar Mas certo. vai voltar, vai dar tudo Vai certo. voltar, vai voltar. Legal. Gente, eu queria conversar com vocês agora, assim, os dois, como a gente falou no começo, são nordestinos que foram morar em São Paulo. O Caio foi mais pela publicidade, né, e acabou entrando aí no teatro musical se achando. A Ana Bia já foi com o propósito dessa carreira de teatro musical. E eu queria saber, assim, sobre o choque que vocês levaram lá em São Paulo. Porque a gente, quando a gente é estudante, a gente tem uma visão... eu acho que meio utópica, né? De, eu vou estudar, vou dar o meu melhor, eu vou chegar lá e eu vou passar. E às vezes não é assim. Eu queria saber como que vocês também lidaram com as frustrações de vocês, né? De saber que vocês conseguem fazer aquilo, mas não foi escolhido ou não estava no perfil. Como administrar tudo isso, sabe? Essas emoções de morar só, de estar fazendo audição e ser rejeitado e escutar, não. Mas é o meu sonho, eu quero fazer, mas não. Mas é o meu sonho, não. Sabe? Como que vocês lidam com isso, assim? Pode ir. Peguei Ana. pesado. Posso ir? Eu acho que pra mim teve duas vertentes de choque. Os meus choques começaram antes de eu me mudar propriamente, porque eu comecei a fazer audição antes. E pra mim era muito chocante ir pra uma audição e na sala de espera ter uma pessoa muito famosa junto comigo. E eu já chegava lá e falava: o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei, mas eu tô aqui. Vou tentar, né? Meu Deus, eu e Mira Ruiz, o que eu tô fazendo aqui? Na minha primeira audição, eu cheguei, tipo, oi, tudo bem? Não sei o que, sei lá, entreguei o papel. E aí, quando eu olhei, eu comecei a rir sozinha. Eu, assim. Eu sou doida também, né? E já vem esse choque, assim. E eu nunca esperei passar na minha primeira audição, nem na minha segunda, mas eu sabia que eu tinha que continuar fazendo. Então, assim, tem muita concorrência, talvez mais do que a gente possa imaginar. Mas também teve outra realidade que me bateu, que foi quando eu já estava morando em São Paulo, já estava no Borboleta. E o que eu sempre falava de quando eu fosse morar em São Paulo é: vai ser muito bom, todo final de semana eu vou ver um musical. E todo final de semana eu tava vendo alguma coisa, porque São Paulo tem peça pra dar e pra vender, e a gente tem a oportunidade de ver sempre. E todo final de semana eu tava assistindo alguma coisa, e foi quando eu me toquei vendo os programas que tem muito mais gente do que a gente pensa. Porque eu acho que, assim, a gente aqui no Nordeste, pelo menos pra mim, tinham as pessoas bem famosas que eram protagonistas, que estavam em todas as produções, e a gente já conhecia essas pessoas. Mas quando eu cheguei lá e vi musicais maiores e vi o tanto de gente que tinha em ensemble que eu nunca tinha visto na vida, que eu não sabia, e eu falei: cara, tem espaço, olha o tanto de gente que tá aqui que eu não sabia que tava. Não são só essas 5 pessoas que são super famosas e que fazem tudo. Tem muita gente fazendo e é possível. E é muito legal nos programas porque você vê meio que um currículozinho da pessoa, o que ela fez, e você fala: meu Deus, o caminho é parecido, eu tô num caminho certo. Então,
lógico que tem um choque, eu acho que principalmente não só de concorrência, mas do preparo das pessoas lá. Sim. Eu sinto muito que eu tava aqui, eu achava que eu tava estudando, que eu tava preparada, que tava tudo certo. E quando a gente chega lá, que a gente tem contato com o preparo das pessoas de lá, as pessoas começam cedo, as pessoas, enfim, tem contato. Assim, Ela já tem inclusive ela já tem uma visão de mercado, né? Elas não são só, tipo, não só dança, atua e canta, elas têm noção de como que funciona o mercado, né? Que isso falta muito na gente. Elas começam pequenas, né, velho? Também, assim. era isso que eu ia falar. Eu acho que aqui isso já tá mudando. Eu acho que já tem muita gente, criança, fazendo isso no Nordeste, aqui em Fortaleza, na Debis. Mas eu acho que pra mim, como eu já comecei tarde, quando eu cheguei lá, me bateu esse choque de tipo, meu Deus, eu tenho que estudar muito ainda nessa minha vida, eu não sei de nada. Então eu acho que essa coisa de concorrência, eu sempre soube, eu nunca achei que seria fácil. O que me chocou mais foi o preparo. Que aqui, eu acho que aqui as pessoas já estão começando a se preparar cedo, as pessoas já têm mais ideia disso. Mas como eu comecei tarde, pra mim foi tipo, eu via pessoas muito mais jovens que eu, que tinham começado muito mais cedo e que já estavam muito mais preparadas do que eu achava que eu estava. Já acorda com a perna aqui, né? E já acorda cantando da Elphaba com 8 anos. E eu, tipo assim, eita, tá meio ruim pra mim. Mas ao mesmo tempo teve essa coisa de tipo, tá, tem mais espaço do que eu achava que tinha. Não são só essas 10 pessoas que o Brasil inteiro conhece. Tem muita gente fazendo e muita gente muito boa, que às vezes sai de uma produção para outra e não chega pra gente, a gente não fica sabendo. Então, ao mesmo tempo que eu acho que dá mais gás para você estudar, porque você quer ficar tão preparado quanto essas pessoas, você quer atingir o seu máximo, você também vê que tem oportunidade, não é uma coisa assim tão distante, impossível. Não é só aquele núcleo fechado de pessoas. Sim, só antes do Caio falar, né? Esse foi um dos motivos, eu falei isso com o Douglas, na minha entrevista com o Douglas, com o Michael Gruber, todos eu sempre falo assim, a gente tá procurando entrevistar pessoas que não são tão... Tem os famosos que a gente entrevista, né? Mas também pessoas de ensemble, porque o ensemble rala muito, estudam muito e são tão bons quanto o protagonista. Talvez naquele momento não são protagonistas, mas são profissionais tão bons quanto, né? E a gente precisa conhecer essas pessoas e valorizar o trabalho delas. Até porque, sendo realista, eu e a Ana Bia, a gente já teve essa conversa várias vezes, a gente tá tendo agora na frente da câmera, mas a gente já teve várias vezes, né? Sendo realista, se nós formos entrar no mercado, a gente não vai entrar como protagonista. Raramente você vai entrar como protagonista, você vai pegar o ensemble, o swing, e quer dizer que isso é menor? Não, é um trabalho... É um trabalho gigantesco, velho. E que te ensina de formas que ser um protagonista não vai te ensinar. Te ensina outras coisas. Enfim, você não tá ali no foco de tudo, te dá outras percepções e relação com o ensemble e várias coisas que vão te preparar para um dia você ser o protagonista. Fazer tudo, sabe dançar, sabe cantar, sabe interpretar. Então, tipo, e tem muita gente muito boa, né, que merece estar como protagonista, mas às vezes não chegou o momento certo, né? E é isso. Sim. Pode falar. Eu acho que falta muito às vezes da gente que quer isso, né? Essa consciência, assim, sabe? Porque eu vejo muitos estudantes de teatro musical, muitos alunos, tipo, eu vou estudar, vou fazer o meu melhor, eu vou pra São Paulo e eu já vou ser Elphaba, eu já vou ser Glinda. E não vai, as pessoas acabam se frustrando, sabe, com isso. Chega lá e tipo, eu não sou boa. E não é sobre ser bom ou não ser bom, é sobre perfil, é sobre contato, é sobre o mercado, sabe? É sobre ter essa consciência, ter essa inteligência de mercado, sabe? E as pessoas não têm isso. Elas acham e eu acho que às vezes você se frustra porque você não pega o papel que você queria, mas acho que todos os papéis que eu queria e não peguei, eu olho pra trás e falo, eu realmente não estava preparada pra fazer aquilo. E eu só fui aprendendo isso quando eu fui fazendo outras experiências, sendo ensemble, fazendo outras coisas que eu olhava pra trás e falava, realmente não teria onde que eu tava na cabeça de fazer audição. E eu acho que o ensemble, tipo assim, ele te faz ter outra percepção, porque como você não é o foco de tudo, mas você tem que estar presente, você não... Só porque eu não tô no foco e as pessoas não estão olhando pra mim, não quer dizer que eu não tô em cena. As pessoas percebem, né? Exato. E eu acho que talvez o Heathers tenha me feito perceber isso, porque a gente tava do lado do público.
E a gente não podia virar público, a gente não podia descansar. E isso é uma coisa que o ensemble vai te ensinar. Lógico que o protagonista também, mas quando você tá dentro da experiência de ser ensemble o tempo inteiro, você tem que trazer para todos os momentos o que é ser aquele personagem do ensemble, aquele seu plot. E isso é uma coisa que você só vai trabalhar fazendo, eu acho. Isso é incrível, assim. Eu tava assistindo Hamilton, todo mundo tá assistindo Hamilton, né? Agora, todo mundo que é Hamilton, eu até mandei pro Caio. Muito Falei, Caio, foda. já assistiu Hamilton, pelo amor de Deus. Ele falou, já assisti isso aqui. Porque o Hamilton, assim, o que mais chamou a atenção, sem sombra de dúvida, gente, aquele ensemble maravilhoso, o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Eu tava escutando um podcast do The Ensembles, que é um podcast lá da Broadway e tal, que eles falam só sobre ensemble, né? Eles fizeram uma entrevista com os atores de ensemble de Hamilton e com o Lin-Manuel Miranda, falando de como eles construíram, que ele realmente fez os personagens de ensemble como personagens, tipo, eles tinham a pessoa fulano de tal, eles tinham nomes, e o mais legal é que, tipo, no meio da música, sei lá, até a metade ele era, sei lá, um cavaleiro, e aí do nada, cavalheiro, e aí do nada ele mudava e já era um velho, tipo, o ensemble ficava mudando, e é muito difícil, tipo, e eles são incríveis, tipo, eles estão no palco 99% do tempo, e é, tipo, um trabalho desgraçado. E é um trabalho de corpo genial, né? Tipo, todo mundo com o mesmo figurino, praticamente, e você vê e identifica, tipo, as personas diferentes, né, ali, muito bom. E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, né, olhando com a visão que eu tenho hoje ainda, né, eu não estou estudando ainda, enfim, mas o que me chamou muita atenção como leigo naquele momento, ver o Wicked, foi o ensemble também, porque é o preenchimento, né, caralho, tipo, assim, foi muito foda mesmo, assim, me chamou muita atenção e me fez querer fazer também, né, o ensemble, querer fazer teatro musical. E aí, comentando sobre o que você perguntou sobre audição também, eu estou em processo, né, tipo, fiz várias audições já, tipo, como estudante mesmo. A gente sempre acha que não vai estar preparado, né, ainda mais quando você está estudando e tendo feedbacks, mas eu acho que a gente tem que se jogar, e foi mais ou menos assim comigo, né, tem sido mais ou menos assim comigo. Eu sei, né, dos meus defeitos, do que eu preciso melhorar, eu sei do que eu já tenho legal. Então, tipo, minha primeira audição lá em São Paulo foi do Dona Ivone Lara, assim, eu também não entendi porque eles tinham me chamado, porque, né? Mas foi muito legal, assim, e foi uma experiência incrível. Inclusive, eu estava fazendo audição com uma professora minha, que é a Fernanda Cascado, foi minha primeira audição. Maravilhosa. E ela estava lá, e eu fiquei muito feliz, assim, de estar do lado de pessoas tão importantes, né, pro mercado. Mas eu sempre procuro preservar essa energia da criança, da nossa criança interior, que a gente, às vezes, não julga as coisas, né, só vai, só faz, sabe? Sim. O que você sabe fazer? É isso? Então só vai. O que você está aprendendo? Vai! E aí, tipo assim, quando eu fui fazendo as audições, e eu fui sendo chamado para outras audições, e, óbvio, não passando, mas mesmo assim acreditando que aquilo ali, naquele processo de audição, é um treino também, né? Um treino com as pessoas do mercado, um treino com você mesmo, porque você está fazendo coisas ali muito mais, que puxam muito mais, né, do que uma aula. E é importante fazer também por conta de que aqueles profissionais vão te conhecendo, né, e vão vendo sua evolução. Inclusive, eu fui para uma audição convidado porque um coreógrafo já tinha curtido, já tinha visto uma evolução em mim também. Então, isso foi muito legal, assim, tem sido uma experiência muito boa. E o nervosismo é normal, né? Mas, enfim, a gente está ali para fazer o que a gente gosta de fazer, então, tipo, dar nosso 100%, né? Isso, e ser artista é sobre isso, né? Tem muita gente que tem medo de, mas eu vou me expor, mas ser artista é se expor, Sim. correr riscos, né? Eu escutei uma frase de uma artista, que eu guardo isso assim, sempre, uma atriz muito famosa, que ela falou assim, você ser ator, né? Ela tá falando especificamente do ofício de ator, né?
que ela é atriz. Você ser ator é você expor seus momentos mais íntimos na frente de milhares de pessoas. E é isso, né? Viver aquela verdade na frente de pessoas. Então, a gente vai se expor, né? E aí, se você não se expor, você não vai ser visto. E aí, esse era o assunto que eu queria entrar, assim, que eu acho interessante. Gente, eu só tô filosofando, né, hoje. Mas vai dar certo. Sobre se expor, né? Porque é o nosso ofício, a gente se expor. E sobre contato, né? Porque a gente sabe que o mercado funciona muito com contato. Às vezes você pode ser uma pessoa incrível, mas você não é uma pessoa fácil de trabalhar, você não é uma pessoa de receber nota, você é uma pessoa que briga com a direção, que faz fofoca, que... Enfim, e as pessoas têm que entender que isso faz parte. Quando a gente está audicionando, quando você é banca, você está analisando isso também. Ah, essa pessoa é fácil de trabalhar? Não. Ela já trabalhou com fulano, essa pessoa... Ih, só deu problema. Tá, ela é muito talentosa. O que é que eu vou pesar? Uma pessoa muito talentosa ou uma pessoa fácil de trabalhar? O ideal é os dois. Mas se eu não tiver, eu acho que uma pessoa fácil de trabalhar. Porque você vai trabalhar durante 6 meses, 1 ano com aquela pessoa. Imagina você ficar 1 ano dentro, sei lá, 2 meses numa sala de ensaio e uma temporada com uma pessoa chata, que não recebe direção, uma pessoa que dá trabalho. Então, como que vocês veem isso assim mesmo, mas olhando assim mais o olhar para dentro, né, da gente? Como vocês veem essa questão do ego, sabe? De se colocar no seu lugar e aceitar uma crítica, aceitar um feedback, falar não. E como o Caio falou, né? O Caio falou uma coisa, tipo assim, perfeita, né? Que isso é a humildade, você saber os seus pontos fortes, mas também os seus pontos fracos. Isso é ser humilde, você fala, não, eu sou bom nisso, eu canto bem, essa minha nota aqui é perfeita, mas a minha voz mista, o meu mix é meio defeituoso. Então é importante ter esse espelho, sabe? A gente se vê, tipo, não, eu não tô bom nisso. Né? O que é que vocês acham assim, sobre isso? Para mim, assim, se expor, eu aprendi, né, venho aprendendo a me expor mais, porque eu sempre fui muito tímido, assim. Então, tipo, eu tenho melhorado muito, assim, às vezes as pessoas não percebem, mas então, assim, é uma questão de amadurecimento também, né? Quanto mais você se expõe, mais você né, melhora nesse sentido. E eu não lembro exatamente qual era a pergunta. Era sobre se expor, sobre o ego, né? A questão de olhar para dentro e aceitar as críticas, o feedback. É isso, tipo, eu acho que a gente tem que identificar, né, em que parte do processo a gente está e ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Bom, se eu sou aluno ainda, se eu estou aprendendo coisas ainda, não quer dizer que eu vá passar e já vou ser o protagonista. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Eu acho que é uma coisa pessoal de cada um, assim, e que a gente vai aprendendo também com as ondas na cabeça, né, de que a gente vai levando durante o percurso. E eu acho que a questão do bom senso, eu pergunto e eu mesmo estou respondendo, né? Eu acho que a questão do bom senso também, né? Tipo, de você pode até ser muito bom, sabe? Mas é o respeito de chegar na audição e ver pessoas que estão ali, tipo, ralando há mais tempo que você, que talvez, isso não quer dizer que a pessoa sabe mais do que você, mas ela tem experiência, né? Então, e você chegar já com o nariz empinado numa audição e já falar, não, eu já sei de tudo. Não, a pessoa falou isso de mim, ela tá errada, o meu belt é incrível. Não é assim que funciona, né? Pode falar, Ana Bia. Então, eu acho que tanto no ambiente profissional quanto no ambiente de escolar, né, de aula, tipo assim, se você tá lá numa audição, você tá numa entrevista de emprego. Isso. Você tem que se encaixar no que a banca tá querendo e às vezes é porque você não se encaixa para a proposta deles. E a crítica vem ou não vem, não porque você não é bom. Ao mesmo tempo, quando você passa numa audição, se você é criticado de alguma forma, você tá ali fazendo um trabalho para aquelas pessoas. Você tem que se encaixar no que as pessoas querem de você. Não é porque você é ruim, é porque a proposta dessas pessoas é que o que espetáculo pede, é a visão do diretor. E num ambiente de aula, né, de um ambiente escolar, você tá pagando para aprender. Se você tá fazendo aula, você tá assumindo que você não tá 100% pronto. E tem uma pessoa ali que tá ali para lhe ensinar, tá ali para lhe dar direcionamentos que vão te fazer crescer, que são coisas que talvez ainda lhe faltem, são coisas que você precisa trabalhar. Então, como é que eu vou achar ruim uma crítica? Se essa crítica, eu tô querendo receber essa crítica. Eu tô pagando por ela na escola, né? Ou se eu tiver bolsa também, eu tô lá porque eu preciso estudar.
Eu não tô lá porque alguém tá me obrigando. Se eu estiver lá porque alguém tá me obrigando, aí tudo bem. Aí eu fico mordida mesmo. Mas como eu tô fazendo essa escolha de estudar porque eu quero aprender, porque eu quero melhorar, como que eu vou ficar doída se o meu professor, que é a pessoa que está ali, que sabe mais que eu, obviamente, ele é meu professor, tá me falando, tá me dando direcionamentos, a única coisa que eu posso fazer é fazer o melhor que eu conseguir de acordo com esses direcionamentos. Falar, beleza, eu preciso melhorar isso. Então, o que eu vou fazer para melhorar isso? Porque isso vai me fazer crescer como artista, como profissional, como aluno, qualquer coisa. Então, assim... E eu também acho que é importante ter realmente a autocrítica e a autoavaliação. Porque eu não acho que a gente tem que ter medo de se expor. Mas a gente tem que reconhecer realmente do que a gente tá mais preparado, mais pronto, e o que não tem tanto a ver. Tipo assim, Sim. né? Às vezes eu tenho que saber meu nível de dança. Eu já danço bastante, então eu acho que eu consigo fazer essa audição. Eu comecei a fazer dança esse ano. Talvez fazer uma audição profissional para Cats não seja o ideal. Então, Isso é uma coisa que eu admiro para as pessoas que não sabem, né? O Caio também não sabe, mas vou falar agora. Isso é uma das coisas que eu admiro muito na Ana Bia. Porque a Ana Bia, ela tem uma consciência de a cara dela. Ela tem uma consciência de quem ela é, de onde ela tá no processo. Às vezes eu falava, Ana Bia, cara, ela, amigo, não tem por que eu ir. E às vezes eu ficava, cara, ela é incrível, ela tem que ir. Mas aí para conversar, eu falava, realmente não tá muito dentro, assim. Né? A gente não pode esquecer que isso é uma audição, uma entrevista de emprego. Diferente de uma aula, que aí na aula você tem que se expor totalmente. Era isso que eu ia falar. É importante saber dosar isso pra você. Sim. Porque se a gente só for fazer uma coisa quando a gente acha que a gente tá pronto, a gente nunca vai fazer. Sim. Mas a gente tem que saber dosar. Eu não sei nada, ou isso não tem nada a ver comigo, ou eu nunca estudei canto lírico legit pra fazer essa audição, não tem como Vou fazer Lelis, audição pro Lelis cantando. eu vou fazer aqui o Fantasma da Ópera Christine, mas eu só sei canto popular brasileiro, entendeu? E saber dosar, porque eu também não posso dizer que eu nunca vou fazer uma audição porque eu ainda não tô pronta, eu preciso estudar mais, porque eu sempre vou precisar estudar mais. Então, tomar cuidado pra não cair no lugar de eu não posso fazer nada, nunca, porque eu nunca estou pronto. Isso. Você nunca vai estar pronto, mas às vezes tem umas coisas que você tem que reconhecer que... Mas aí por isso que a gente faz aula, porque é lá que a gente vai exercitar e se jogar nessas coisas que talvez a gente não seja uma boa ideia a gente se jogar no âmbito profissional. É isso que eu ia falar. Eu já mandei vídeo de audição pra um musical que depois eu vi que não tinha nada a ver comigo. E talvez se eu fosse lá, eu só ia gastar o tempo da banca, porque era um outro perfil, era um outro tipo de música, um outro tipo de dança. Eu poderia ter ido, eu fui chamada, mas eu fiquei... Não, sabe? Talvez eu não me encaixe nisso. E às vezes você também reconhecer a sua energia, o que você tem a oferecer e saber que tem umas coisas que não tem muito a ver, talvez. Mas que você pode exercitar tudo isso na aula. E qual história a gente quer contar também, né? Tem isso também. Eu aprendi, eu mandei o material pra audição, por isso que é amor, né? Tu lembra disso, Ana Bia, né? Que a gente tava lá em São Paulo juntos. E aí eu mandei tudo e a Bia Lute falou isso comigo, amor, você não tem um perfil, né? E ela foi muito sincera comigo e eu fiquei muito feliz com isso, porque ela falou, olha, você tá cantando muito bem, obrigado pelo seu vídeo de audição. E eu acho que ela falou isso com todos os participantes, né? Eles agradecem, mandam e-mail, mas você não tá no perfil que a gente tá procurando. Né? E realmente, depois que eu vi o elenco escolhido e vi o musical, eu falei, não tinha nada a ver comigo. Tipo, eu ia estragar o musical, tipo, ia ser uma derrota. E eu acho que é muito sobre isso. E isso é muito. E eu acho. É por isso que é bom a gente fazer aula, né? Porque a gente tem uma pessoa que tá vendo a gente de fora. Não tá vendo só com os nossos olhos. Porque às vezes a gente acha que a gente consegue, que a gente, tipo, não, eu tô fazendo igual, cara. Gente, tá perfeito. Gente, tá incrível, eu tô fazendo igual, tá perfeito. E aí chega o professor e fala, então, eu acho que tá tão perfeito. E o contrário também, né, amigo? E o contrário também, porque às vezes eu penso, meu Deus, eu sou um lixo, eu não sei fazer nada. E aí eu faço, alguém fala, não, tá ótimo. Muda isso aqui você tem que trabalhar, mas você não tá nem perto de ser tão ruim quanto você acha que você é. Então, isso é importante. Eu já deixei de mandar, assim, eu já mandei para vários musicais, assim, mas eu meio que tô criando um critério também, né? Então, acho que a gente vai aprendendo com o tempo
a ver qual o musical que a gente quer cantar, que a gente quer contar a história e qual que a gente tem capacidade de fazer também, né? Tipo, por exemplo, a audição de Chicago eu tava com muita vontade de fazer, mas eu falei, acho que ainda não tô pronto. Aí eu não montei, sabe? Mas E eu acho que na audição do Chicago eles foram muito claros com o que ele queria, entendeu? Tipo, Yes. querer uns bailarinos atléticos, perfeitos, que dancem perfeitamente. Tipo, eu acho que é você entender o que a pessoa tá querendo e você falar, eu não sou o bailarino atlético que eles querem, tipo isso. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que também pensar no seguinte, tipo, não é a gente que vai decidir isso, o perfil que eles querem ou não, assim, tipo, a gente tem que meio que se jogar também. Tem essa hora, Yes. óbvio, que tem que ter um critério, tem que ter, tipo assim, tem que pensar muito sobre se vale a pena ou não, mas eu acho que o quanto mais a gente se jogar, mais as chances de se encaixar em algum espacinho ali também, né? Tipo, se a gente ficar Sim. se julgando muito, a gente É. acaba paralisando, né? Também, nesse caso. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, assim. Você ter o equilíbrio e saber dosar as coisas. Por isso, vou voltar de novo, a importância de ter professores que lhe apoiem, que estão vendo o seu processo, porque eles vão ver também com o olhar de fora e falar, cara, você melhorou nisso? Aí você fala, tipo, não, eu não consigo. A pessoa, você consegue. Então, é importante ter esse equilíbrio, né? E pessoas que você confia, que querem o melhor para você, que acreditam no seu potencial e que estão vendo o seu processo, né? Porque é tudo sobre processo. É um clichê do teatro, né? Processo. Mas é um processo. Mas Tudo é um processo, né? Foi um dia bem legal, sim, como todos deveriam ser. Nada pra se preocupar, um sorvete pra animar, como esquecer. Um imenso verde tinha um rio, era um lugar lindo e vazio, particular. Descansar e se divertir, vendo bom poder curtir, sonhar. E se eu paro e olho o céu, vejo o norte e sul lá na frente. Tudo é tão azul que pra sempre sinto que nada mais deveria existir. Nós dois e pra sempre ali. A gente tenta imaginar como vai ser não ter que estudar mais. Será que vai morar sozinho? Quem sabe até ser vizinho? Ia ser demais. Tem tanta coisa pra contar, nenhum segredo pra guardar. Não entre nós. E ele rindo diz pra mim, é muito bom ser livre assim quando estamos sós. E se eu paro e olho o céu, se nós dois olhamos pro céu, vemos norte a sul
chão, não sinto a mão. E meu irmão, eu peço, fica comigo. Só fica comigo. E tudo vai passar. Vejo o norte azul lá na frente. Tudo é tão azul que pra sempre sinto que nada mais deveria existir. Ali, toda doce vai, nada importa mais. E se o mundo cai, não consigo sentir pra nós, só nós, tudo cabe ali. Tá, gente, então, a gente tá chegando no final, a gente já tá falando muito, meu Deus, espero que alguém esteja nos assistindo. Ah, não! Mas é importante. Ah, não. Mas Quero vamos mais. falar sobre isso. Vamos falar sobre isso assim, né? Que quando eu entrevistei o Michael Gruber, né? Do Cats. Se você não assistiu, vai lá assistir nosso canal no YouTube. Ai, que coisa chique. Assista! Pelo amor Ativa de o sininho, Deus. dá o like, aquele, né? E o Michael Gruber, ele falou muito sobre isso, né? Primeiro, sobre você nunca parar de estudar. Que isso é uma coisa que eu acho muito legal dos artistas da Broadway, assim. Os que eu já entrevistei, que já tive contato, né? O Jonah Platt, o Michael Gruber. Eu até contei pra Ana Bia, eu tô fazendo um curso na New York Vocal Coaching. E aí eu tava lá, tipo, eu aqui, né? Fazendo sobre... É um curso para professores de canto, né? Um intensivo. E ela fazendo aula, quando eu abro a minha câmera, quem tá na sala? Lindsay Mendes, que fez Godspell, que fez Elphaba. Aí eu aqui na sala, né? Tipo, todo me tremendo. E aí eu fui fazer uma pergunta pro professor, eu falei, professor, desculpa. Eu preciso perguntar, mas eu preciso enaltecer. Gente, a Lindsay Mendes tá aqui. Aí ela começou a rir, tipo, foi um momento muito engraçado. Mas é muito legal ver o quanto eles querem aprender. Tipo, a mulher já fez 9 shows à Broadway. O Michael Gruber fez 11 shows à Broadway. E eles continuam estudando. Eles continuam fazendo curso, eles continuam aprendendo. Porque é sobre isso, né? Sobre a gente nunca, como a Ana Bia e o cara falaram, a gente nunca tá pronto. A gente sempre tem que estar, quanto mais a gente tiver, mais a nossa arte vai ser enriquecida com isso, né? E aí eu queria entrar no ponto que o Michael Gruber falou, né? Sobre o que importa não é o local onde você está fazendo. Ou para quem você está fazendo, mas o que você está fazendo. Porque nós não somos artistas por um palco ou por um holofote. A gente é artista porque a gente é artista. A nossa alma sente prazer fazendo isso, né? Não importa para quem é. Então, eu queria que vocês falassem assim, um pouquinho sobre essa jornada de vocês e como que vocês veem essa questão. Porque a gente tem o sonho, óbvio, de estar no palco grande, sabe? De estar no Renault, lá em São Paulo. Meu Deus, T4F, me nota. Tá no Renault, ou tá no Teatro Alfa, tá... E como que é essa... Eu acho que essa luta interna, né? De sabe, eu sou artista, não importa onde eu vou estar, mas também de querer estar lá, sabe? E como que vocês veem? Como vocês administram isso aí na cabeça de vocês? Para mim, eu acho que descobri o meu propósito foi justamente saindo do Wicked, assim, que foi um dia muito mais ou menos, assim, foi um domingo que eu tava. Aí eu falei, nossa, velho, não sei se é isso ainda, né? Eu tava trabalhando na agência, e aí eu descobri meu propósito ali, que é, tipo, caramba, tem tanta gente ali tão boa, tão talentosa, que tá contando essa história e tá me fazendo me emocionar, né? E mudar meu dia. Então, tipo, o meu foco é esse, mudar o dia de alguém, sabe, para melhor. E independente do palco que a gente estiver, se a gente fizer isso com alguém, né, tipo, já vale a pena, assim, né, já vale a pena, é isso. E eu acho que, lá vou responder a minha própria pergunta, e eu acho que é não menosprezar as oportunidades, né,
Porque o Michael, lá vai o Michael Gruber de novo, gente, ele é maravilhoso, desculpa. Ele era um estudante, como a gente, e ele fez uma peça, tipo, num lugar, se eu não me engano, era algum lugar na Pensilvânia, tipo, era uma cidadezinha, era um lugar muito pequenininho que não tinha nada, que era no meio do nada. Ele até falou, era uma cidade no meio do nada. Nowhere. Tipo, nada. E aí o diretor dele convidou uma pessoa que estava no A Chorus Line, na Broadway, a Dance Captain, pra assistir. Ela foi, olhou pra ele, e era no exato momento que tava precisando de um ator pro personagem tal, que ele se encaixava, a altura, as habilidades dele de dar pirueta, de dar cambalhota, porque ele fazia salto ornamental. E ela olhou pra ele e falou, você quer entrar na nossa companhia da Broadway? Ele falou, oi? Quero! E aí ele foi. Então a gente nunca sabe quem está nos assistindo, né? E mesmo que não tenha uma pessoa importante, entre aspas, vale a pena porque você está tocando outro ser humano, né? A arte é sobre Tem um isso. Caio sobre que tocar. teve a vida toda alterada porque assistiu Wicked. E isso é muito importante e enfim, uma parte assim do trabalho e do ofício que nada paga, nada vai, né? Nada paga. Pela minha vivência, eu sei que, por exemplo, eu estava ensaiando 2 espetáculos e tudo parou e eu voltei para casa, né, para Fortaleza, e eu passei um tempo sem fazer nada. Fazer aula de canto, porque eu continuei fazendo à distância, mas não estava fazendo aula, não estava ensaiando nada, não estava exercitando, e eu estava infeliz, sabe? Eu estava desmotivada, eu estava sem aquela alegria. Eu trabalho ainda com publicidade, fazer meu trabalho era um suplício, porque eu estava fazendo só aquilo, e são nesses momentos que eu vejo que eu preciso fazer isso por mim. É uma coisa que eu amo, eu gosto de fazer, eu preciso estar em movimento. E aí eu comecei a fazer várias aulas, e assim, meu humor é outro, a minha energia é outra, eu tenho vontade de estudar, porque eu gosto de aprender, não é porque eu quero ser alguma coisa, uma protagonista, eu quero entrar em musical. No momento, como a gente não tem nenhuma perspectiva, né, de quando vai voltar, de nada, eu vejo que eu estudo isso porque eu gosto de fazer isso. Então eu acho que é você saber o seu propósito mesmo. Tipo, eu faço arte, eu faço teatro musical, que é a minha grande paixão, porque eu amo isso, porque eu acho que é uma arte que transforma vidas, transformou a vida do Caio, transformou a minha também, porque quando eu saí do Wicked, que eu falei, cara, eu vou fazer aula de canto, porque eu quero cantar as músicas da Elphaba. E aí eu peguei o dinheiro que eu tava ganhando, porque eu já tinha aberto minha agência de publicidade, peguei o dinheiro e comecei a pagar aula de canto. E aí foi que eu fui vendo, realmente, talvez eu não queira só cantar as músicas da Elphaba, talvez eu goste de fazer isso, mas para além disso. Sim. E eu já fiz peça em uma sala desse tamanho e saí de lá completamente preenchida e realizada, porque eu vi as pessoas gostando, se divertindo, eu vi que eu toquei alguém, porque aquilo me preenche. A gente fala muito sobre a gente gostar de mudar vidas e tocar pessoas, mas eu acho que também a gente precisa enxergar o quanto isso nos faz bem. Sim. O quanto, tipo, quando você é artista, você não consegue ficar muito tempo longe. Total. Eu vi isso muito na tua fala, Caio, falando que tu fez publicidade e tu trabalhou e tal, mas sempre ficou aquela coisa no fundo de tipo, eu queria algo mais, eu queria outra coisa. E eu acho que quando se é artista, quando você se apaixona por isso, não dá pra ficar sem. Eu ia falar que, tipo assim, saber a diferença de... Eu acho que quando você pode ficar meio obcecado em, eu quero ser protagonista e isso, mas às vezes você tem uma experiência que é muito menor, é um ensemble de uma peça super pequena, é um plot super pequeno, mas aquilo te faz tão feliz que você entende que não é sobre o holofote, sabe? Eu ia falar que agora na quarentena tá todo mundo meio parado, né? Até isso não tá parado porque a gente nunca para, né? A gente tá produzindo aqui, ó. A gente é on Broadway. E aí, eu me pego às vezes, sei lá, eu assisto Hamilton,
Aí eu pego um personagem e vou estudar sobre o personagem. Eu falo, eu faria assim, eu fico testando a fala do personagem. Aí eu pego as partes e fico riscando, como se eu estivesse no musical. Eu não tô no musical, mas é o que me dá prazer. É o que eu amo, sentar no teclado e pegar as notas e solfejar a abertura de voz. Ai, é assim. Mas como que meu corpo se comportaria? Tipo, eu parei pra pegar a coreografia do Hamilton, tava aqui estudando a coreografia. Sim, muito legal. É o que dá prazer, sabe? É o que a nossa alma gosta de fazer. É isso, né? Eu acho que é sobre isso. E eu lembro que eu, na agência, né, trabalhando lá, não, tem que fazer o texto tal, não sei o quê. Aí, tipo, dava um intervalo, eu ia olhar os vídeos de musicais. Aí eu Sim. ficava, aí, tipo, tem alguém vendo? Não, então, tipo, tem um tempo, então tá, beleza. Aí depois, tipo, isso passou e, tipo, todo mundo sabia que eu gostava de musical e tal. Mas é isso, tipo, aquela coisa que nunca para, né? Que é a ignição do artista, né? Tipo, de nunca estar parado, de nunca estar sem estudar e sem pensar em alguma coisa criativa para poder satisfazer a gente mesmo e para poder dar isso para outra pessoa, né? Sim, eu Muito acho que as importante. pessoas esquecem que quando a gente tá cheio, a gente transborda para os outros. E a gente só pode transbordar se a gente tá cheio, e do que a gente tá cheio. Como que eu quero tocar as pessoas de arte se eu não tô cheio disso? Né? Vai ser uma coisa vazia, vai ser uma porta oca cantando. Né? Eu tive um professor, não lembro nem quem era, que ele falava sobre isso. Vocês estão parecendo portas ocas cantando. Porque você não tá cheio, você não tá embebedado daquilo, você não tá transbordando daquilo, você nunca vai tocar alguém. Né? Eu acho que é sobre isso, é você se encher, sabe, do que você ama fazer. Porque se você amar aquilo, as pessoas também vão aprender a amar, vão ficar tipo, cara, tem muito diferente nessa pessoa. Essa pessoa, tipo, quando. Sabe aquela pessoa que entra no palco e você olha e faz tipo, pra aquela pessoa? Eu acho que é sobre isso. E encontrar a nossa verdade dentro da arte também, né? Tipo, a nossa personalidade, tipo, a nossa marca, né? Porque não adianta a gente ficar reproduzindo também artistas famosos, né? Que são muito fodas, mas que a gente vai só ser ali uma cópia, um clone. Então a gente tem que a gente ficar o que a querer gente gosta. a gente querer se colocar numa caixinha do que a gente acha que é o certo, né? E se a gente, eu quero ser igual a Lindsay Mendes, eu posso até chegar muito perto, mas a Lindsay Mendes é a Lindsay Mendes, ela entrega pro mundo o que ela tem, eu nunca vou conseguir entregar isso. Eu preciso saber quem eu sou e querer entregar o melhor do que eu conseguir ser, independente de onde eu estiver também, porque, sei lá, às vezes eu faço uma audição e eu quero ser a Elphaba, mas eu peguei a menina do guarda-chuva número 3. E aí a pessoa fica desmotivada e não faz nada, faz cara feia. Mas é você entregar seu melhor sendo a menina do guarda-chuva número 3. Como que eu posso fazer a menina do guarda-chuva número 3 da melhor maneira possível? E tem tanta coisa que a gente pode explorar sendo a menina do guarda-chuva número 3, que não tá no holofote, mas que pode chamar muita atenção, porque ela é a menina do guarda-chuva número 3, entendeu? É a menina, não é uma menina, né? É você encontrar, fazer arte é o que eu amo, então eu consigo encontrar prazer fazendo o que for, fazendo a menina do guarda-chuva número 3, e quando eu coloco prazer e amor naquilo, querendo ou não, acaba vindo de outro lugar, que não é só o lugar de eu quero ficar na frente, eu quero isso, aquilo. E eu acho importante. Vai lá. Pode falar, cara. Eu acho importante também a gente assim, procurar nossa autenticidade, né? Tipo, porque na hora que você vai fazer um protagonista, tipo, como é como é o Evan do Caio, como é o Evan de X pessoas, o Caio fez né? Eva, gente. O Caio fez Eva. A gente vai assistir os vídeos do Caio. Cantando Eva. Oh my God. E assim, tipo, né? Tipo, parar de ser cópia um do outro, né? É bom a gente já ir identificando isso quando a gente está estudando, porque a gente consegue chegar mais rápido na nossa autenticidade, assim, no que a gente gosta realmente, no que a gente faria de diferente ou faria do nosso jeito, exatamente. Né? E eu acho que é, assim, resumindo tudo que a gente falou, né? Eu acho que é sobre amar e você saber quem você é, amar o que você quer fazer e saber quem você é, porque se eu amar o que eu faço, eu posso ser ensemble, eu posso ser protagonista, eu posso estar no som, posso ser o técnico de som, eu posso ser a camareira do teatro, mas se eu amar o que eu faço, eu vou estar feliz onde me colocarem, assim, sabe? Eu acho que é sobre isso, assim. Eu conversei contigo sobre isso, Miquéias. Eu tô fazendo um ciclo de palestras com a Bia Lute,
Ai, Que deu- mulher maravilhosa. Tá fazendo aqui os coaches na The Biz e participou do The Buzz of the Biz também. E umas coisas que ela fala mudaram muito minha percepção sobre essa coisa de você querer ser alguma pessoa que você não é. Porque às vezes até em audição mesmo, sei lá, eu vou fazer audição. A gente já tá falando do Elphaba o tempo inteiro, então eu vou continuar falando da Elphaba. Eu vou fazer audição pra Wicked e eu acho que eu tenho que cantar isso. A Elphaba aí, ó. A Elphaba e o A Elphaba e o Elphaba. O editor cortou no programa do Jonah Fleck, vocês não sabem que a minha garrafa é chamada Elphaba, mas hoje vai estar aqui. Fala. E aí a gente quer cantar e fazer o que a gente acha que a banca quer ver pra ser a Elphaba. E aí você deixa de ser quem você é e a banca não consegue ver nada, porque ela vai ver uma coisa fabricada do que você acha que é o que eles querem ver. Então, Que 40 outras meninas conseguem beltar a mesma nota e fazer do mesmo jeito até melhor do que você. E essa coisa de você saber quem você é e saber sua digital artística, como a Bia fala, faz toda a diferença. E ouvindo ela falar isso, eu olhava pra trás e pensava em todas as audições que eu já tinha feito e nas vezes que eu escolhi uma música, porque essa música tem tudo a ver com esse musical. Mas era uma música que não tinha a ver comigo. E eu não tava fazendo uma coisa errada, mas ela fala que é uma audição correta. Eu só cheguei lá, cantei uma música que era bonitinha, fiz bonitinho, mas não dei nada demais. E nas audições que eu fiz alguma coisa que tinha muito a ver comigo, que aquilo era eu o tempo inteiro. Eu fiz o que eu tava livre pra fazer e foi totalmente diferente. Me deu espaços completamente diferentes e outras oportunidades, enfim. Que legal. Gente, foi muito bom conversar com vocês. A gente tá conversando aqui como se fosse uma conversa de amigos no WhatsApp. Né, gente? A gente nem lembra que tá sendo gravado, né? Gente, foi muito legal. Gravando? Tá gravando? Eu nem sabia, cara. Eu nem me preparei. O meu cabelo é assim quando eu acordo. Eu juro pra vocês. Eu fico assim com essa roupa aqui em casa. Eu acho. Caiu aí, ó, com a blusa social, fica na casa dele. Pior que real, Gente, eu tô aqui conversando com vocês, pegando na varinha do Harry Potter, tá aqui, mexendo nas coisas, eu não tô nem me tocando. Gente, pra gente acabar de verdade, a última coisa que eu quero saber. Como que vocês estão mantendo... gente, fugiu a palavra, sanidade. Também, cara, muito bom. Mas como vocês estão mantendo o tom, sei lá, o corpo de vocês, a voz? Como vocês estão mantendo nessa pandemia? Porque a gente sabe que a gente tá na pandemia, tá todo mundo parado, mas vai voltar se Deus quiser. Então, como que vocês estão conseguindo manter o corpo? Porque a gente trabalha com o nosso corpo. A gente falou muito sobre mente, né? Desde o começo da entrevista até agora. Mas agora eu queria falar um pouquinho de corpo, assim. Como que vocês estão mantendo esse corpo de vocês, a dança? Como vocês estão mantendo afiado para quando voltar, ó, tá com tudo? Eu procurei não parar, né? Tipo, desde o iniciozinho, assim, né, me adaptei ao formato online, que eu também não acreditava muito, mas aqui hoje em dia eu acho muito foda. Porque, imagina, a gente tá em lugares totalmente diferentes, né? E distantes e tal, e cada um fazendo aula. Então eu procurei não parar desde o início, tipo, eu tive crise de ansiedade, né, coisa que eu nunca tive, mas não parar também me fez melhorar, né, além da meditação e tal, que eu faço, mas eu tô fazendo aula na Motivo Artes, Rafael Vilar, maravilhoso. Rafa, meu professor. Gente, eu amo o Rafael. Eles fizeram uma maratona online desde o iniciozinho. E aí, tipo, eu não parei, tipo, na WA também, eles, né, adaptaram o formato e, tipo, adaptaram o preço também. Então, eu decidi não parar porque é isso, tipo, eu não queria despreencher o que já estava preenchido, né? Então, essa coisa de não parar é isso, você tá fazendo um ratinho ali da ignição, né? Tipo, mais rápido. Gente, o Instagram do Caio, sigam o canal no Instagram, tá? Tem muitas curtidas e vamos voltar ele no talento, pelo amor de Deus.
O Instagram do Caio é uma inspiração, porque todo dia o Caio tá lá, ó, no exercício Obrigado. físico, mantendo o corpo, eu fico, Jesus, eu preciso fazer alguma coisa, Jesus, eu tô parado. Eu acho que é um pouco de disciplina também que eu aprendi Sim. com o estudo do teatro musical, né, velho? Porque, tipo, são tantas coisas para aprender e melhorar que a gente acaba né, fazendo, não parando. Tipo, e eu acho que isso faz Sim, bem. Eu acho que a gente respeitando o nosso momento, né, tipo, nossa mente também, mas o importante é não parar mesmo. sim, total. E às vezes a gente esquece, né? A gente se preocupa tanto com a voz, com a atuação, com a interpretação, a gente esquece do nosso corpo, né? De exercitar o corpo mesmo, assim, de atividade física, de musculação. Porque a gente trabalha com o nosso corpo. Se o nosso corpo estiver bem, a gente consegue fazer tudo bem. As emoções são ativadas Sim. do jeito certo, a gente não se machuca, a gente tem mais possibilidade de conseguir outros papéis, de fazer mais coisas, porque o nosso corpo tem uma resistência, né? Então é importante não trabalhar só o músculo da sua voz, ou só a sua cabeça para interpretação, mas trabalhar o seu corpo, porque ele é que vai te levar a fazer todas essas outras coisas, né? Ana Quando Bia, e você- você? Ah, tá, pode falar, cara. Não, deixa eu só falar uma coisinha. Não, e quando você tá assim, tipo, meio sem perspectiva, né, tipo, triste de alguma forma, ou ansioso, tipo, a melhor coisa que tem é você se exercitar de alguma forma, dançar de alguma forma, né? É isso. Arrasou. Ana Bia? Dá pra ver isso aqui? Dá. Eu achei um aparelho aqui em casa. Tipo, muito velho, que é tipo aquele elíptico, óbvio, Sim, né? caraca. Aham. E aí eu coloquei aqui no meu quarto. E aí, eu não vou mentir que às vezes é muito difícil de você ter motivação, você tá lá na sua cama, você tá assistindo uma aula, às vezes você consegue assistir uma aula deitado. É muito difícil você Uhum. querer fazer alguma coisa. E eu acho também que é Uhum. importante a gente saber respeitar nossos limites, que às vezes a gente não tá bem mesmo. Sim. E esperar, né, e viver esse momento. Mas eu tenho feito aula aqui. Eu coloco aqui uma aula passando e fico aqui. Às vezes eu canto aí, porque eu acho que também a gente sente necessidade depois de um tempo, né? Eu passei um tempo parada, que Sim. foi esse tempo que eu falei que eu fiquei infeliz. E aí eu comecei a sentir necessidade e falar, não, eu tô em casa, mas eu tenho que usar esse tempo, eu não posso jogar esse tempo no lixo, né? Uhum. Então eu fui atrás, eu fui subir a escada do prédio, eu fui fazer aula de dança online também. Tem muita aula no YouTube, se você não é da The Biz, mas se você é da The Biz, você já tá fazendo muitas coisas que eu sei, porque vocês não param. Não tá. Mas Não. tem muitas formas de você se exercitar estando em casa, né? Eu acho que o mais importante é encontrar a motivação e se respeitar quando você tem que entender que agora não rola, eu vou. E o legal desse momento também, a gente pode fazer aulas em escolas que a gente jamais imaginaria. Né? Isso Por é exemplo, incrível, com pessoas que você gente, jamais imaginaria. Sim. nós temos alunos de João Pessoa, de São Paulo, que quiseram conhecer a DB, já fizeram aula Nossa. comigo, aula experimental. Que incrível! Eu posso fazer uma aula na WA, na Forex, porque É. esse formato possibilita a gente também conhecer outras coisas novas, né? E é Outras pessoas, importante, isso né? também é legal, sabe? Faz, se você tá em casa aí parado, sem motivação, paga lá um curso. Os atores da Broadway estão fazendo cursos baratos, né? A gente viu aquele com a Laura Osnes, alguns dólares, um pouco salgado, O mas problema é que é vezes 5, né? É barato vezes 5. dá pra fazer, mas a gente tem o Jonathan Pletz, que eu entrevistei, ele tá dando mentoria online, né, sobre Act the Song. A Mirtes Monteiro, que eu entrevistei semana passada, ela tá acompanhando pessoas na Act the Song. A Bia Lute tem um curso dela maravilhoso. Então nós No temos Brasil, pessoas... a gente tem muita gente que talvez a Muita gente nunca gente tivesse a boa. oportunidade de aprender com essa pessoa que tá dando curso online. E é uma forma de ter contato, né? Faz parte também do mercado já. Sim. Então, gente, se joga aí, faz aula, vai aprender que é isso. Esse é o momento ideal para aprender, porque tá todo mundo parado, né? Todos os É. artistas protagonistas ou não da Broadway ou não da T4F ou não estão em casa. Então é o momento da gente dar o gás para quando voltar a gente não estar no mesmo nível que a gente estava quando tudo parou. E também eu acho que é uma troca, né? Lá vou eu puxar os assuntos, oh meu Deus. É uma troca, você dá suporte para esses artistas também, que estão parados. A gente não pode esquecer que eles estão em casa sem o trabalho deles. Né? E é o trabalho deles, é o ofício deles. Então, é uma forma da gente aprender a ter uma oportunidade. Cara, eu vou ter uma aula
com a Bia Lute, eu vou ter uma aula com o Fred Silveira, eu vou ter uma aula com o Matheus Ribeiro, que são pessoas incríveis que eu jamais, sei lá, eu nunca pensei em ter aula com eles, vou poder ter. E eu também tô dando suporte para essas pessoas porque é o trabalho delas, né? Então é uma via de mão dupla, assim, né? E mais uma coisa também para incentivar a galera é que, tipo assim, eu tô fazendo sapateado com o meu sapato, meu Vans, tá ligado? Tipo, então dá, se você quiser, você consegue, sabe? Tipo, é isso. É isso, se você quiser, você consegue. Gente, eu tô muito feliz pela nossa conversa hoje. Eu acho que eu fiz muitas caretas aqui no vídeo de felicidade. O editor não vai cortar, porque não dá. Vocês vão ter que me aguentar. Editor, corta aí se eu tiver falado demais. Gente, então, muito obrigado. Quero agradecer ao Caio, à Ana Bia. Obrigado Gente, a vão você. lá, sigam eles nas redes sociais. Eu não sei como é o Instagram. Ana Bia, como é o teu? É Bia Matos? Ana Bia Matos? Ana Bia de Matos. Ana Bia de Matos. Caio, o teu é? Caio Junquilho. Gente, é Caio Junquilho mesmo. Ele é uma pessoa, não é simples, é isso mesmo. Então vão lá, gente, sigam eles, são pessoas incríveis, artistas incríveis, que em breve a gente vai escutar muito mais sobre eles, tá? E aí, gente, tem outra coincidência de Sobre vocês que eu não falei vocês no também. começo. Eu não falei no começo. Vocês dois participaram do meu Destino é Sexta, tá? Vocês cantaram. Pode Os crer. dois. Caramba, você fez Os também? dois, olha aí, Ana mas- Sim. Que massa, velho. Mais uma coincidência. Brasil, aqui é Que um massa. monte de coincidência. Só eu que não fiz. We're all in Aquele, this né? together. É. Gente, é isso. Muito obrigado. E é isso, The Beezers. Fiquem com Deus, estudem o que precisar, fala com a gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal e assistir os outros vídeos, Jonah Flash, da Bia Luz, Marcelo Castro, Michael Gruber. Tem muita coisa aí pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau.